Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje o nosso foco vai continuar sendo sobre temperamento. Eu creio que é um tema muito profundo e muito relevante hoje. As pessoas não se conhecem, não sabem seus limites, os seus valores, estão perdidas, se tornam presas fáceis para qualquer tipo de anúncio que apele para o seu emocional. Então acho que é extremamente importante nos dias que nós estamos vivendo de pandemia focarmos no nosso autoconhecimento, saber quem você é. Tem tem ações, tem forças que atuam sobre nós que nós não temos a menor noção do que influencia o nosso comportamento. Por isso hoje todas as pessoas que trabalham com marketing, publicidade, anúncio, eles trabalham com uma psicologia para tentar vender algo para você, para pegar na sua dor e te vender. Eles não estão preocupados com você, se você vai estar bem, se aquele produto é o mais ideal ou mais adequado para você. Eles simplesmente querem vender o produto para você. E para isso eles vão fazer qualquer coisa, inclusive saber qual é o seu ponto fraco. Então acho que temperamento é um tema que deveria ser ensinado nas escolas. As pessoas gostam muito hoje de trabalhar com signo, né? Qual o seu signo? É, Tem pessoas que leem revistinha, vê toda semana para saber o que o signo está dizendo. As pessoas precisam parar de olhar nas coisas externas que afetam elas. Elas precisam olhar nas coisas internas que mostram quem elas são. Então, ao invés de ficar olhando os astros, o alinhamento dos astros que vai interferir no nosso comportamento, seria muito mais inteligente a gente olhar para a nossa criação, para o nosso ser, o que está dentro de nós, o que nos motiva. Seria muito mais inteligente da nossa parte trabalhar com coisas que são mais reais e tangíveis. Então, o meu objetivo com temperamento no Brasil, né, e até fora, seria se a gente pudesse chegar no Instagram, em vez de estar escrito lá Capricórnio, ascendente em Virgens, não desmerecendo, nem fazendo gracinha com isso, mas eu creio que são coisas externas que têm pouca interferência sobre o comportamento das pessoas. Essa é a minha opinião, você pode ter uma diferente. Estou te chamando para abrir sua visão, para olhar de um outro ângulo. Quem tiver interesse, me segue, acompanha aí. Quem não tiver, pode continuar com sua mentalidade. Então, em vez de olhar os astros, o alinhamento deles, acho melhor a gente olhar o nosso temperamento, a nossa formação, quem nós somos. Todos nós nascemos com um temperamento. Todos nós já nascemos predispostos a um tipo de comportamento. Você pode perguntar para qualquer mãe que tem mais de um filho. Você vai ver que a diferença é nítida no comportamento, desde quando nasce. Um chora mais, um é mais manhoso, outro é mais difícil de controlar, um obedece mais. Como que é isso? Às vezes as mães se perguntam, mas eu criei todos iguais, dei o mesmo ensinamento para todos, e esse aqui nasceu tão diferente. Exatamente esse é o problema. Eles não são iguais, eles não nascem iguais. Então você não pode tratar da mesma maneira todos. Você precisa entender como cada um corresponde aos estímulos para poder trabalhar com cada um deles. E para mim hoje uma das melhores ferramentas é o temperamento. Ele vai te auxiliar na criação de filho, no relacionamento com as pessoas à sua volta, com o seu marido, com a sua esposa. Então eu te convido a gente mergulhar nesse universo de temperamento, a gente mudar um pouco a nossa mentalidade em relação às coisas externas que nos afetam e olhar mais para dentro. Como a famosa frase do Carl Jung fala, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então vamos despertar, porque hoje o mundo está muito difícil, as pessoas andam muito perdidas. Embora elas estejam acordadas fisicamente, emocionalmente elas ainda estão dormindo. E se você nunca ouviu falar na palavra colérico, sanguíneo, melancólico, supino ou fleumático, você está nada mais, nada menos que 2.400 anos atrasado. Exatamente, 2.400 anos atrás, Hipócrates já tinha começado com a ideia de, em vez de olhar para trás, olhar para dentro e ver o que está interferindo no comportamento do ser humano. Mas naquela época era bem escasso
as ferramentas. Então eles acabaram olhando o que eles tinham acesso. Então a própria palavra temperamento vem de combinação correta, pois ele acreditava que no nosso corpo possui 4 fluidos. Eu já falei disso num vídeo anterior. É a black bilis, a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e o fleuma. Esses são 4 fluidos que nós temos no nosso corpo. E ele acreditava que o alinhamento desses 4 fluidos em equilíbrio dentro do nosso corpo mostraria uma pessoa saudável. Se houvesse um desequilíbrio, essa pessoa teria alguma doença ou depressão, enfim. Ela sofreria as consequências do desequilíbrio desses 4 fluidos. Por isso a palavra temperamento, combinação correta, ou seja, o alinhamento correto desses fluidos. Lógico que a gente hoje sabe que não é por conta desses fluidos que o temperamento ele é formado. No entanto, são outras coisas que interferem na formação dele. Mas fez sentido na época porque quando um fluido entrava em desequilíbrio, como a bilis negra, a pessoa acabava ficando depressiva ou com câncer, o semblante dela ficava escuro, as olheiras, os olhos ficavam com olheira e ficava mais escuro. Então, para eles fez sentido na época. No entanto, hoje a gente já sabe que as características são coordenadas geneticamente com base na nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários. Elas são transmitidas pelos genes e alguns até acreditam que nós herdamos mais genes dos nossos avós do que necessariamente dos nossos pais. Mas nós não podemos ter certeza realmente aonde ele é formado. Nós sabemos que parte dele é genético, mas eu creio que também parte dele ele é formado na família que nós nascemos, até o 5º ano de idade, mais ou menos. Mas o temperamento ele não pode ser detectado sem antes a criança já ser desenvolvida, já está numa idade mais madura para a gente conseguir detectar 100% o temperamento dela. E o temperamento ele é tão imprevisível quanto a cor dos olhos ou do cabelo. Igual quanto a questão hereditária. Você tem um vô com olhos azuis, não é certeza que você vai ter os olhos azuis. Por isso, não tem como a gente detectar antes da pessoa nascer. Então, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é o que é temperamento. Então, são essas características congênitas que subconscientemente afetam o procedimento do indivíduo. Você já nasce com essas características, elas são desenvolvidas, aprimoradas e melhoradas. Depois eu vou esclarecer um pouco mais. Mas primeiro eu vou esclarecer o que é temperamento, o que é caráter e o que é personalidade, que é que as pessoas confundem muito isso aqui. Você nasce com o seu temperamento, e então logo em seguida você molda o seu caráter. O caráter é o seu eu verdadeiro, é o seu temperamento trabalhado pela disciplina, pela educação, pelo ambiente à sua volta, se você é o primeiro filho ou o último, a sua criação, sua infância. Algumas pessoas denominam o caráter, eles chamam de alma, que é onde reside as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, algumas pessoas chamam caráter de alma. Não está errado, é simplesmente a nomenclatura que às vezes as pessoas diferem uma da outra. Então, o caráter, ele é o nosso temperamento trabalhado, é o nosso verdadeiro eu. O temperamento, ele tem um leque de ação. Então, por exemplo, se você é um temperamento mais introvertido, você jamais vai se tornar no seu natural alguém extrovertido. Você pode camuflar o seu temperamento, mas aquilo ali nunca vai ser normal e natural para você. Sempre vai ter uma consequência, um peso e uma dificuldade para você agir daquela maneira. Então, pessoas que são introvertidas e às vezes são obrigadas a estarem com muitas pessoas em lugares cheios, elas podem até conseguir, mas isso vai gerar uma angústia nela, não vai ser natural para ela. Então, o temperamento, ele já é algo que não é modificado e ele já está dentro de um escopo de mudança. Então, quando você é trabalhado, você consegue lidar melhor com essas emoções e aí você tem o seu caráter.
Se ele foi bom, se ele foi bem trabalhado pela sua mãe, pelas pessoas à sua volta, seu pai, sua criação, você tem um caráter bom. Ou seja, dentro do seu temperamento, você pode ser uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, dependendo de como você trabalha o seu temperamento. Então, por exemplo, uma pessoa que é sanguínea, eu vou começar a falar uns poucos só para vocês terem uma ideia. Ela é uma criança que age mais por impulso. Então ela pensa, ela faz, sem às vezes analisar as consequências. Se os pais não souberem trabalhar essa criança, a probabilidade dela sair enganando as pessoas, assaltar, roubar, enganar, mentir é muito grande. Porque ela age por impulso. Então precisa haver na criação um mecanismo de barrar esses impulsos. Já o melancólico, dificilmente ele vai agir sem pensar. Ele, por natureza, ele vai pensar sempre antes de agir. Ele sempre é frio e calculista. Então, se ele for fazer algo errado, nunca vai ser por impulso. Sempre vai ser premeditado. Essa é a diferença. Então, temperamento do sanguíneo precisa ser trabalhado nessa área. Os outros em áreas diferentes. E por último, nós temos a nossa personalidade. A personalidade é o semblante externo que nós apresentamos para a sociedade. Normalmente é o que a gente acredita que vai ser aceito pelas pessoas. Então nós mostramos para as pessoas aquilo que nós queremos que elas vejam de nós. Isso é necessário porque ninguém vai conseguir vender um curso mostrando a pior parte dele. Concorda comigo? Você sempre tem que mostrar que você está bem, que você está saudável, que você acredita naquilo que você está vendendo. Porque se lá no fundo você duvidar ou transparecer que você duvida do que você está falando, dificilmente alguém vai comprar. Então a personalidade não é que ela é algo ruim. Mas se o seu caráter não for trabalhado, você cria uma personalidade ruim. Então é extremamente necessário o seu caráter ser trabalhado para que você não precise desenvolver uma personalidade para esconder o seu caráter desprezível e medíocre. Então, é muito ruim quando você se envolve com uma pessoa, pensa que ela é de uma maneira e de repente com o tempo e com a convivência você começa a enxergar que essa pessoa não era nada daquilo que você imaginou, ela estava vivendo um personagem. Por isso a palavra personalidade. Personagem, persona. É algo que você construiu, que você idealizou, que seria aceito e agradável pelas pessoas. Então você não vai ser feliz, porque lá no fundo você vai saber que aquilo ali é uma mentira. E as pessoas também com o tempo acabam descobrindo, porque uma hora ou outra o seu temperamento ele vem à tona, se ele não for trabalhado. Então é extremamente importante você conseguir diferenciar esses três: temperamento, caráter e personalidade. O temperamento ele representa um grupo de características que elas estão dentro de cada temperamento. Como eu disse, elas diferem bastante na questão de atuação. Existem 5 temperamentos. Hoje no Brasil, a grande maioria que trabalha com temperamento trabalha só com 4. Depois eu vou explicar o porquê. Alguns de vocês que estão me ouvindo já devem ter ouvido falar dos 4 temperamentos. Já deve ter feito curso, né? Eu não vou citar nome aqui não, mas hoje no Brasil tem 2 pessoas que trabalham bastante com temperamento, que são hoje renomes no Brasil. E elas trabalham com os 4 porque eles foram fiéis àquilo que Hipócrates e Galeno fizeram lá atrás. Na época sempre foram só 4 temperamentos. Só que depois eu vou explicar quem que foi, mas depois de muito fazer teste com várias pessoas e análise, eles viram que tinha um que não se encaixava nesses 4. E foi necessário criar um outro. Mas vou falar para vocês quais são os 5 temperamentos. Eu falei no começo, eu vou repetir. Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico e supina. Lembrando que cada um, os 4 primeiros foram denominados mediante aos fluidos corporais. Bilis negra, bilis amarela, sangue e fleuma. O 5º, ele não foi denominado de acordo com o fluido, ele foi denominado de acordo com uma posição. Posição de supino, né? As pessoas veem logo na cabeça a academia, aquela posição deitada olhando para cima.
Pois é, essa posição de olhar para cima deitado, na verdade, é buscando por direção ou por comando. O supino está sempre procurando por aceitação, direção, alguém que diga a eles o que fazer. Então essa palavra supino ela veio mediante a esse temperamento que busca olhar para cima para alguém para direcionar elas. Então, o modelo de temperamento adota a abordagem do traço que permite que um traço particular seja possuído e desenvolvido em vários graus. O temperamento, portanto, representa traços ou tendências naturais com as quais uma pessoa nasce. O quão bem essas características naturais são desenvolvidas depende da motivação do indivíduo. Então, só para vocês entenderem, o modelo ele tem o temperamento ele tem um padrão de comportamento, cada um desses temperamentos. E dentro desse padrão de comportamento, você pode variar ali dentro, você não sai. Então, um colérico jamais, se ele for um colérico puro ou misturado, que não tenha nada de melancólico, jamais ele vai sair daqui e pular para cá. Ele só pode variar aqui dentro, que é o natural dele. Se ele for sob pressão, ou medo, ou alguma coisa forçado a agir de maneira diferente, ou trauma, ele vai sofrer as consequências, porque não vai ser natural, e ele tende sempre a voltar para o natural. Então, temperamento é o que a pessoa é na maior parte do tempo. Quando alguém experimenta temporariamente emoções fortes, como raiva ou medo, ou está tentando enganar o outro, na verdade, ela atua em uma forma de engano aceitável. Uma pessoa está agindo conscientemente como se fosse outra pessoa. Infelizmente, alguns agem propositalmente como alguém que não são a fim de enganar. Foi o que eu expliquei antes. Você criar uma personalidade e agir de uma forma que não é o seu temperamento não tem problema, algumas vezes. Você não precisa ser um livro aberto para todo mundo o tempo inteiro. As pessoas não precisam saber de sua vida nem como você age o tempo inteiro. Então, às vezes, você está no seu local de trabalho, você está com muita raiva, você não vai descontar essa raiva na pessoa. Então, a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, mas ele é calmo, ele é tranquilo. Não, você está controlando sua raiva. Não é que você é tranquilo, é que você aprendeu a controlar. Então, essa questão de você agir dessa maneira, controlando ou reagindo de uma maneira diferente do seu temperamento algumas vezes, é porque você aprendeu a trabalhar essas habilidades. O problema é quando você faz isso propositalmente para enganar o outro. E isso é um problema. Então, eu vou aqui, vou fingir que eu sou mais quietinho, porque assim eu vou ser mais aceitado pelas pessoas aqui, mas o que eu quero mesmo é enganar fulano para conseguir isso dele. Então, isso é quando o temperamento não foi trabalhado e virou um caráter ruim. Agora, por que é tão necessário a gente conhecer esses temperamentos dentro da sociedade? A verdade é que, pensa comigo, é muito difícil lidar com uma pessoa que uma hora ela é extrovertida, você chega nela, ela está feliz e é receptiva, outra hora ela é introvertida, você não sabe o que falar, você fica sem graça, ela leva a mal as brincadeiras que você fez que antes ela aceitou. Então você ia ficar perdido como tratar as pessoas, por isso existe o temperamento. Então, aquela pessoa eu sei que eu posso agir assim com ela, ela já é mais aberta. Aquela não gosta muito de contato físico e tal, tenho que deixar ela mais na dela. Ela se sente mais feliz isolada, aquela ali quer que a gente chame ela sempre. Tem temperamento que ele se sente mais feliz quando ele não é convidado para participar de alguma atividade. Já tem outros que se você não chamar ele para participar do que você está fazendo, ele se sente inferior e fica com raiva. Então, a gente sabendo essas coisas, fica mais fácil a gente lidar com as pessoas à nossa volta. Então, o que eu quero que você entenda é que o temperamento, ele é uma força interior e uma necessidade que nós temos, assim como a gente tem um impulso ou um apetite. Então, por exemplo, você sente um vazio dentro do seu estômago, você sente fome, e aí você precisa preencher esse vazio, você vai lá e come. O temperamento é a mesma coisa. Quando você sente a necessidade de estar com pessoas, você vai ligar para algum amigo, você vai lá e você vai sanar essa necessidade. Então isso é inerente do ser humano. Você tem uma necessidade, você vai lá e sana. Então depois eu vou explicar melhor, mas os 5 temperamentos, por exemplo, eles têm necessidades diferentes para poder recarregar a energia.
completamente diferentes. Cada um recarrega a energia de uma maneira diferente. Então, para vocês entenderem um pouco, o colérico, ele recarrega a energia dele quando ele conclui uma tarefa que ele estava na cabeça para realizar. Ele pôs um alvo, uma meta, ele realizou, ele tem energia para começar outra. Ele passa o dia feliz, ele é mais alegre. Já o melancólico, ele necessita todos os dias ter pelo menos meia hora sozinho para poder pensar e analisar as coisas. Se ele não tiver essa meia hora por dia sozinho, ele fica angustiado, estressado e sente como se seu espaço estivesse sendo invadido. Quando você vê um melancólico, é extremamente importante você identificar esses momentos dele e deixar ele sozinho para ele conseguir lidar com os próprios pensamentos, alinhar tudo, organizar tudo. Então ele volta a ser uma pessoa mais tranquila, que lida melhor com os problemas, com os conflitos. Se você não dá esse tempo para ele, ele pode ser explosivo e muitas vezes até agressivo. Porque você não deu o tempo dele de conseguir colocar tudo em ordem dentro dele. O fleumático, ele precisa necessariamente dormir. Ele tem pouca energia, a reserva de energia dele é baixa. Então é diferente do melancólico. O melancólico precisa ficar quieto sozinho, pensando. O fleumático não, ele não pode ficar sozinho pensando, ele não tem energia para isso, ele fica angustiado. Ele precisa dormir. Então ele só recarrega as energias quando ele dorme. E já viu pessoas que às vezes vai enfrentar alguma fase difícil na vida, está enfrentando alguma coisa, precisa tomar uma decisão, elas dormem o dia inteiro. Então, o fleumático é assim. Para poder lidar com as lutas, as dificuldades, as batalhas do dia a dia, às vezes ele dorme um dia, o outro dia acorda tarde, depois vai dormir cedo, para poder ter a energia necessária para enfrentar o que ele precisa enfrentar. Então, ficou claro isso? Temperamento é uma força e um impulso e um apetite que você tem dentro de você e você precisa sanar ele, como as necessidades básicas da vida. Então, extremamente importante que você entenda que essas coisas são naturais de cada um e elas são diferentes de cada pessoa. Para a gente poder lidar com cada um diferente. Às vezes, a gente gosta de analisar essa questão do impulso e da necessidade da mesma maneira que a gente... Para quem já viu a pirâmide, né, de necessidade de Abraham Maslow, você já deve ter visto, né, as principais necessidades básicas do ser humano: comer, dormir. E aí, se você não comer e não dormir e não ir no banheiro, fazer necessidades, você morre, né? Aí vem em cima fazer amizades e meio social. Você pode viver sem esse, mas se você não tiver esse, que você fica estressado. E por último, hobbies, atividades, enfim. Coisas que não são extremamente necessárias e vitais para a vida. O temperamento é uma necessidade. Se você não fizer elas, você pode não morrer. No entanto, você não vai ter uma vida tranquila, um emocional estável. Você vai ser facilmente abalado pelos outros. Então é extremamente necessário que você entenda quais são as necessidades de cada um, para você conseguir lidar com cada pessoa diferente. E aqui eu quero explicar um pouco sobre essa questão do temperamento, como que foi desenvolvido agora, sem ser na época de Hipócrates, mas mais moderno. Eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é um dos principais autores que a gente precisa sempre ter o foco nele quando se fala de temperamento, que é o William Schutz. No livro sempre vem escrito Will Schutz. Esse cara foi um psicólogo americano e ele foi fazendo entrevistas com as pessoas, fazendo análises e perguntas, estabelecendo padrões de comportamento, e para poder chegar nessas variáveis que determinavam o comportamento de cada pessoa, ele estabeleceu 3 pilares principais, que são os principais pilares do comportamento do ser humano. Todos nós possuímos esses 3 pilares, não tem como fugir deles. E são eles que determinam cada temperamento que nós temos. Esses 3 pilares são inclusão, afeto e controle. Inclusão fala da nossa necessidade de incluir os outros na nossa vida e de ser incluído na vida dos outros, pelos outros. Essas pessoas são pessoas que estão na nossa vida diariamente, no trabalho, no colégio, na faculdade, mas não são pessoas
que, que nós amamos, não são pessoas do nosso convívio familiar, vamos dizer assim, muito próximas. Então são pessoas do dia a dia mesmo, amigos, colegas, pessoas que nós estamos em contato, mas não têm um acesso tão profundo ao nosso coração. Isso seria o afeto. Então a inclusão, o afeto já sim, esse está falando das pessoas, como nós reagimos com as pessoas que nós mais amamos, que estão mais próximas, cônjuges, filhos, amigos, né, mais chegados que irmãos, e por último, controle. O quanto que nós necessitamos controlar os outros, o quanto que nós permitimos que os outros nos controlem. Tem pessoas que só funcionam se tiver alguém dizendo a elas o que fazer. Tem pessoas que detestam o controle. Então, isso é de comportamento. Então é difícil, às vezes vai ser um líder de uma empresa, você quer lidar com todo mundo da mesma maneira, você quer dizer para todo mundo o que fazer. Tem pessoas que necessitam disso, tem pessoas que você fizer, ela fica irritada. Fala, pô, mas fulano e fulano aceita e fulano não aceita. Por quê? É do temperamento dela, você precisa respeitar. Se você souber cada temperamento, você consegue gerir sua empresa de uma maneira mais harmoniosa. Sem precisar, às vezes, ficar gritando, ou usando de chantagem, qualquer coisa, algum recurso ruim, né? Mas vamos lá, eu quero pegar um pouco da história aqui do temperamento, para vocês entenderem quando que surgiu, quem foram as pessoas que influenciaram, só para a gente caminhar um pouco na linha do tempo do temperamento. Então, como eu falei antes, o temperamento surgiu com Hipócrates há mais ou menos 2.400 anos atrás. Como eu falei, ele acreditava nos 4 fluidos, a bilis amarela, a bilis negra, sangue, fleuma, e o desequilíbrio deles gerava algum tipo de doença. Então era assim que os gregos pensavam. Já expliquei para vocês a palavra temperamento, que significa combinação correta, que é a combinação desses fluidos dentro do corpo. E quando um deles estivesse em ascensão ou em desequilíbrio, fosse maior que o outro, isso gerava um tipo de comportamento. Então, se houvesse um excesso da bilis amarela, isso resultava em um temperamento quente e seco, associado ao elemento fogo, que é o colérico. Então, às vezes você já viu pessoas ligarem o temperamento aos 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Então isso aí é muito comum, já na época lá eles já faziam isso, os gregos, né, junto com Hipócrates. Logo em seguida, depois de Hipócrates, nós temos Galeno, Hipócrates foi 300 anos mais ou menos antes de Cristo, e Galeno foi 200, 300 anos depois de Cristo. O que acontece? Galeno também ele veio reformular um pouco e aprofundar um pouco nessa questão dos temperamentos. Ele começou a usar os termos colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, e ele começou a trabalhar dentro dessa questão. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar uma curiosidade para vocês em relação a Hipócrates e Galeno. Todas as pessoas que fizeram medicina. E a propósito, muitas pessoas que vocês verem trabalhando com temperamento, hoje falam alguma coisa sobre temperamento, que aprofundaram, você pode ver que ou é médico ou filósofo. Porque quem é curioso e é médico, ou estuda medicina, ou estudou filosofia e gosta de ler os escritos dos antigos, sempre vão se deparar com os escritos de Hipócrates e Galeno, que eram considerados os pais da medicina. E filosofia. Então, você vai encontrar também padres falando sobre os temperamentos, porque a maioria dos padres eles estudam filosofia. Então é muito comum às vezes você encontrar ou médico, ou filósofo, ou padre falando sobre os temperamentos por conta disso. Todos eles que são curiosos, gostam de ler os escritos dos antigos, vão se deparar com o temperamentos, a ideia dos temperamentos, e é muito difícil isso não chamar a nossa atenção e a gente não querer estudar sobre o comportamento do ser humano. Então vocês podem encontrar algumas pessoas que falam sobre isso, que não são terapeutas, né, que são médicos e filósofos, ou são sacerdotes. Só para vocês também guardarem em relação a uma coisa que eu guardo dessa diferença de Hipócrates e Galeno, se nós falarmos em relação a temperamento, o Galeno contribuiu bastante para a evolução da filosofia, da ideia dos temperamentos. Mas quando a gente fala de medicina, ele teve, infelizmente,
uma contribuição ruim na mentalidade sobre a medicina. Ele mudou um pouco a forma como o Ocidente pensa sobre medicina. Hipócrates acreditava que o poder de cura estava dentro do paciente e que o médico iria auxiliar o doente a se curar. Então, essa ainda é hoje a mentalidade do Oriente, que não foi alterada por Galeno. No Oriente, eles acreditam que o poder de cura está dentro deles. O médico auxilia eles a encontrar essa cura. Já Galeno escreveu que a cura está com o médico, que o problema é a doença. Se o médico vir remover a doença, a pessoa volta a ser uma pessoa sadia, saudável. Mas essa não é a verdade. A doença, ela é um anúncio, na verdade ela é uma informação de que algo no seu estilo de vida e no seu ser não está saudável. Então você fica doente. Se você remove a doença, mas continua com o mesmo estilo de vida ou continua fazendo as mesmas coisas, a probabilidade da doença ser recorrente é muito grande. A doença está mostrando que tem algo de errado no seu corpo. Você remove a doença, vai vir outra. Então, Galeno, infelizmente, ele veio com essa teoria que permanece até hoje e as pessoas muitas vezes sofrem consequências por conta disso. Porque em vez de elas olharem para dentro, para o emocional, para ver o que está errado dentro delas, elas vão olhar fora. Ah, quero que o médico me cure, quero que fulano me trate, quero que o remédio cure isso, em vez de olhar para dentro. Peraí, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou vivendo, às vezes o que eu estou ingerindo, o que eu estou comendo, que distúrbio eu desenvolvi por algo errado aqui dentro. Então é muito mais uma responsabilidade nossa do que do outro. E aí, para quem gosta de estudar filosofia, aí Immanuel Kant também, em 1804, escreveu os 4 temperamentos em seu livro Anthropology from a Pragmatic Point of View, em 1798, 1798. Depois teve Nicolas Culpeper, em 1616 a 1654. Foi o primeiro a contestar 2 conceitos fundamentais que existem desde a época de Hipócrates. Primeiro, ele rejeitou a ideia de que os 4 humores eram a causa do temperamento de uma pessoa. Em segundo lugar, ele foi o primeiro a dizer que uma pessoa é influenciada por 2 temperamentos, um primário e outro secundário. Antes dele, acreditava-se que uma pessoa tinha apenas um temperamento. E não só antes dele, até hoje. E isso é um problema muito forte nos dias de hoje com quem trabalha com temperamento, que é estigmatizar as pessoas. É chegar para a pessoa e falar assim, você é colérico, você é fleumático. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque já se sabe que todos nós possuímos características dos 5 temperamentos, mas nós temos um predominante e 1, 2 ou até 3 secundários. Então, quando eu falo que uma pessoa ela é colérica 100%, eu estou desconsiderando os outros que às vezes influenciam muito o comportamento dessa pessoa. Eu já peguei várias pessoas que lendo livros chegou para mim no consultório, eu já li, eu sou colérica, eu sou fleumática, eu sou melancólica. E quando eu apliquei o teste, fui ver, aquilo ali representava uma parte menor do temperamento dela. Não era primária. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você está se intitulando uma coisa que você nem é. E aí às vezes você reage de uma forma que nem é a sua natural, de tanto você falar. E você vai ver que algumas coisas não funcionam para você, você não consegue colocar em prática justamente por esse conceito errado. É extremamente importante você ter isso em mente, que você é um primário e os outros secundários. E esses outros secundários são tão importantes quanto o primário, eles influenciam muito o seu comportamento. Então você pode ser 40%, 50% melancólico e 30% colérico e 20% supino. Então, se você não tiver essa noção, esse balance de quais temperamentos estão dentro do seu ser, dificilmente você vai tomar decisões mais assertivas. Então, por isso, toma cuidado, né? Ler é muito importante sim, mas procure a ajuda de um profissional, de alguém que já faz.
E também entender que o temperamento é muito, muito bom, eu amo esse recurso, uso ele muito, mas há outros testes que vão ajudar a gente a identificar o que de fato está interferindo na forma como nós vivemos e nós reagimos com as nossas emoções. Então é extremamente importante a gente fazer testes para entender como é que foi a nossa criação, que traumas a gente teve, o que está nos influenciando. Porque, por exemplo, eu já li o resultado do temperamento para uma pessoa e ela falou assim, eu sou assim. E eu falei, não, esse aqui foi o que deu o resultado do seu teste, mas por te conhecer, eu sei que você não é assim. Você está vivendo dessa maneira por conta de um trauma que você teve e isso gerou em você a necessidade de agir diferente do seu natural. Por isso que hoje você sofre as consequências. Porque a maneira e o estilo de vida que ela estava vivendo não é o natural dela. Ela estava daquela maneira por conta de um trauma. Então, cuidado com aonde você lê, como você se intitula, na hora que for determinar qual é o seu temperamento. Aconselho a fazer o teste. Eu tenho um site, tem outras pessoas que talvez façam, eu ainda não conheço outras pessoas que aplicam esse teste aqui no Brasil. Eu peguei esse teste de fora. Quem quiser se aprofundar mais em leitura, aconselho, assim, o William Schultz, ele realmente foi o cara que trouxe mais seriedade, o psicólogo que mais trabalhou, que mais mergulhou dentro dessa questão do temperamento e do comportamento humano. Depois de Nicholas Culpeper, veio William Marston. Esse daqui ele foi muito importante por contribuir com evidências científicas de que as pessoas se encaixavam em uma das 4 categorias. Ele publicou Emotions of Normal People em 1928, usando os termos dominante, influente, estabilidade e conformidade. Esse aqui é o mais usado hoje no Brasil. Hoje as empresas praticamente todas que trabalham com recursos humanos e usam alguma plataforma para poder promover alguém ou dar o temperamento de uma pessoa, eles usam a ferramenta chamada DISC. Muitos coaches hoje usam ela, né? E ela derivou da teoria dos temperamentos. Ela é muito boa também, eu cheguei a usar um tempo ela, mas quando eu comecei a comparar as duas, para mim, né, a meu ver, a minha aplicabilidade, o temperamento ficou bem à frente do DISC. Depois eu explico por quê. Eu acho que o DISC ele foi mais levado para o mundo corporativo, que ele dá muito resultado ali, como é que você é no seu ambiente de trabalho, como é que você é com as pessoas ali, né, naquele ambiente. E o temperamento ele dá mais sobre o seu ser, em todas as áreas. Esposa, criação de filho, no trabalho. Então, eu acho que ela é muito mais abrangente. Só uma curiosidade sobre o William Marston aqui. Para quem não sabe, ele foi o criador de Wonder Woman, Mulher Maravilha. O cara foi fera. Não só ele conseguiu desenvolver essa ferramenta DISC, que hoje no Brasil é mais usada que o temperamentos, muito mais. Lá nos Estados Unidos eu tenho minhas dúvidas, porque as pessoas lá usam mais o de temperamento. Pelo menos nos lugares que eu tive, a faculdade que eu fiz, e falava muito pouco sobre isso. Mas aqui no Brasil, com todos os líderes de empresas grandes que eu conversei, eles sempre usam o DISC. Depois nós temos o Wole Housby, que ele contribuiu com uma visão penetrante do comportamento dos 4 temperamentos em seu livro, Temperament and the Christian Faith, na década de 30, usando os mesmos termos. Logo em seguida, em 40 e 50, nós tivemos o John Geyer, que baseou-se no William Marston, desenvolveu a análise do vetor de atividade usando 4 dimensões de agressivo, social, estável e esquivo. Enfim, esses aqui são outros temperamentos, né, que foram desenvolvidos, chamado Personal Profile System, em 58, e aí ele começou também a comercializar o temperamento DISC, que é usado, né, que foi uma evolução do William, que o William tinha feito. E logo em seguida, depois do Geyer aqui, nós tivemos o William Schultz, que para mim é o meu favorito, né? Ele, como eu já disse, ele desenvolveu o FIDO-B, Fundamental Behavior Interpersonal Relations Test, orientação de relações interpessoais fundamentais.
Esse cara aqui foi muito fera. Ele era, se eu não me engano, ele era do exército e ele começou a aplicar o teste com todo mundo lá dentro, analisar, esquadrinhar as pessoas, realmente ver do que é feito o ser humano no emocional. Então ele fazia perguntas, fez perguntas, o livro dele é bem técnico e teórico e ele vai trazendo para nós assim como funciona, né? O ser humano, como ele responde. Hoje ficou muito vago, né? A gente usa muito se a pessoa é introvertida ou extrovertida e pronto. Ah, não, ele é mais introvertido, extrovertido. Isso ficou bem claro para nós, mas ele vai muito além disso. Não. Até hoje eu nunca vi nenhum teste tão assertivo para demonstrar o comportamento humano como o teste de temperamento. Depois veio Tim LaHaye, que foi um outro cristão americano que também pegou esse teste e pulverizou ele demais. Teste não, a teoria de temperamentos, mas trouxe para uma área cristã. Aconselhamento cristão, que é muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são nações protestantes. Então eles levaram isso aí para dentro da igreja, para aconselhamento cristão, para os pastores. Essa galera toda começou a usar muito esse teste. E aí, por último, vem o Drs. Richards and Phyllis Arno. Esse daqui, ele merece uma atenção especial porque até chegar em 1983, nesses dois doutores aqui, só se acreditava nos 4 temperamentos. E até hoje, no Brasil, né, onde eu tenho visto e pesquisado, todo mundo só fala de 4 temperamentos. Mas eles pesquisando e analisando, pegando o resultado, comparando, fazendo terapia com as pessoas, viram que tinha um perfil de pessoa que não se enquadrava em nenhum dos 4, que é o supina. Aí, o que acontece? Pessoas que acabavam estudando isso aqui, elas sentiam que não encaixavam em lugar nenhum. Quando eles colocaram esse 5º temperamento, ficou muito mais claro. Eu conheço pessoas que haviam estudado temperamentos, lido alguns livros e não se encaixavam em nenhum. Quando eu li o 5º temperamento, elas ficaram assustadas. Falaram, é por isso. Agora eu descobri. Por que eu nunca encaixei em nenhum? Porque eu sou supino. Igual eu falei, o primário é o supino, aí tem o secundário, o terceiro. Mas o temperamento primário daquela pessoa era o supino. Então eles fizeram os testes com mais de 5.000 pessoas, eles usaram a ferramenta do William Schultz, o FIRE-OB, Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior. E aí eles conseguiram então desenvolver esse 5º temperamento. E uma coisa muito interessante sobre o teste de temperamento é que nessas 5.000 pessoas, com mais de 3.000 psicólogos e terapeutas, eles tinham 90% de acerto. Então, assim, até hoje é difícil você achar um teste com tanta assertividade igual esse. E aí, depois, se vocês quiserem, eu até posso falar com a Tassi, ou se vocês quiserem, eu posso deixar aqui para vocês os outras pessoas que influenciaram, para quem tem curiosidade, mas hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, né? Pesquisar aí, tem muito pouca coisa em português, mas eu creio que vocês conseguem achar algumas coisas aí. Alguns conceitos básicos sobre o temperamento. Todo mundo tem características de todos os 5 temperamentos, já falei para vocês. Todo mundo é uma combinação de 2 ou mais temperamentos. Cada temperamento tem pontos fortes e pontos fracos. Tem pessoas que às vezes chegam lá no perfil e gostam de mais um e falam, eu quero ser esse. Não, eu gostei mais desse, não quero ser aquele não. Porque acho que um é melhor ou pior que o outro. Você precisa entender que todos são importantes e todos são equivalentes na importância. Nenhum é melhor que o outro. Nenhum. Ao mesmo tempo que um pode ter uma característica positiva muito grande, ele também tem um defeito muito grande. E os que não se destaca tanto, também os defeitos não são tantos. Então, não achar que tem temperamento melhor que o outro. Todos eles têm seus pontos fortes e os pontos fracos no mesmo nível.
As características podem ser desenvolvidas porque tudo é uma escolha. Então, o temperamento não é desculpa para o seu comportamento errado, tá? Às vezes tem pessoas que dão desculpa, né? Ah, eu ajo assim por causa do meu temperamento. Não, pera aí, você pode ser a melhor versão do seu temperamento ou a pior. Depende de você. Você nunca vai poder usar o temperamento como desculpa pro comportamento ruim que você está fazendo. Por isso eu indico terapia, você fazer o teste, se conhecer. O temperamento é desenvolvido de acordo com a resposta da pessoa de uma pessoa às variáveis em seu ambiente, tais como ambiente familiar, colegas, onde foi criado, quando você foi criado, educação, grupos, gênero, enfim. Tudo isso interfere no seu temperamento. Aonde você nasceu, as escolas que você frequentou, não só a escola em si, mas o ambiente da escola, os amigos, professores, países, né? Tem a tendência a ter um temperamento mais aflorado. Se você pensar bem, a Alemanha ela é muito mais melancólica que o Brasil. O Brasil é um país mais sanguíneo. A Alemanha, o povo é um pouco mais frio, um povo mais frio, mais focado em objetivo, em alcançar resultado. Eles não são tão acolhedores, né, tão de contato físico, toque. Eles são mais objetivos. Então, o próprio país já tem sua característica de temperamento. Isso é muito importante a gente saber. Todo mundo tem características de todos os 5 temperamentos, ressaltando isso aqui que é muito importante. Todo mundo é uma combinação de 2 ou mais temperamentos, já falei sobre isso com vocês. Perguntas frequentes que as pessoas às vezes fazem, né? Que é para a gente poder tirar algumas dúvidas. De onde tiramos nosso temperamento? Aí tem 2 respostas para isso e eu vou dizer que eu acredito mais. Primeira, alguns acreditam que nós nascemos como em folhas em brancos e o ambiente vai determinando nosso temperamento. Eu já não creio isso, eu creio na segunda. Que o temperamento ele é inato. Você já nasce com ele. Embora eu creio sim que você tem um pouco de interferência também do meio. Dos seus pais, né, da família, do convívio ali. Então você já herda ele da parte genética e você também herda um pouco da questão da convivência com os pais. Creio que às vezes seu pai é melancólico, você pode ter a tendência a puxar um pouco para o melancólico. Você pode nascer um sanguíneo, mas ter um pouco de melancólico, por conta do seu pai, do ambiente ali. Então creio que tem a interferência sim. Mas o principal é que você já nasce com ele. Meu temperamento base mudará? Ou seja, meu temperamento primário mudará? Não. Ele não muda. Tá? Igual eu falei, você pode se comportar como outro temperamento, mas aí você vai estar se esforçando para ser algo que você não é. Não vai ser natural para você. Você vai ter dificuldade com o passar do tempo, você vai sempre voltar para o seu temperamento original. Ok? Existe o melhor perfil de temperamento? Não, já expliquei sobre isso. Todos os temperamentos têm uma importância igual. Tá? Eu vou ler um pouco sobre cada temperamento aqui e vou falar com vocês. Só uma outra questão que sai muito aqui. Qualquer temperamento pode ser um líder ou um administrador? Pode. Só que eles vão ser diferentes na forma de liderar. O fleumático, melancólico e supinos, eles vão liderar por exemplo. Já o colérico e o sanguíneo, eles lideram por inspiração. Então, eles lideram de forma diferente. O sanguíneo, ele é mais de tomar liderança, fazer e tudo mais. O melancólico e o fleumático é de liderar, motivar, incentivar e dar ordem. Já os outros não. Os outros preferem, vamos fazer junto, copia o que eu faço, olha o que eu estou fazendo, aprende comigo. Então são formas de liderar diferentes. Não tem melhor nem pior, tá? Porque tem coisas que o colérico alcança que os outros não vão alcançar. E tem coisas que esses outros vão alcançar que esses também não vão alcançar. Então é simplesmente questão de diferente. A gente precisa aprender a valorizar o diferente. Não tem nada de errado. Às vezes uma pessoa é um pouquinho mais explosiva, a gente já acha que ela é a pior pessoa da face da Terra. Não, aquela explosividade também dá para ela energia para poder ir fazer coisas que ninguém faz.
É extremamente importante a gente conseguir entender isso e valorizar as diferenças. Então vamos lá, falar um pouco sobre os 5 só para a gente poder encerrar aqui. Coisas sobre os fleumáticos. Então, os fleumáticos eles são descritos como paz e amor, baixa reserva de energia, eles são um pouco teimosos e procrastinam. Por quê? O fleumático, ele já nasce com a baixa reserva de energia. Eles têm muito pouca energia, por isso que eles precisam dormir muito, para poder ter energia para fazer as coisas que eles precisam fazer. E as pessoas, e aí é engraçado isso, porque as pessoas sugam sua energia. Então eles dizem que eles precisam dormir para recuperar essa energia. Então, eles são aqueles que gostam de manter a paz, evitar conflito a qualquer custo, eles detestam conflito. E eles tendem a ser passivos e profundos nos seus relacionamentos. Então é legal você entender isso em relação ao fleumático, tá? Eles são extrovertidos e introvertidos, isso é uma característica muito boa. Eles sabem ser os dois dependendo do ambiente, eles não têm problema em falar em público, em conversar. Eles gostam de rotina e serem exatos, até mesmo nas tarefas chatas. Então, aquela pessoa que gosta de sentar o dia inteiro no computador fazendo tarefa chata ou conversando com pessoas falando a mesma coisa o tempo inteiro. Eles gostam desse tipo de trabalho. Rotineiro, que ele já sabe o que tem que fazer, que não vai modificar, que não vai exigir uma energia muito grande para mudar. Fleumático é esse tipo de pessoa. Calma, tranquila, gosta de manter a paz, evitar conflito a qualquer custo. Esse é o fleumático. Você conhece alguém que tem esse temperamento como seu primário? O segundo é o colérico. O colérico, ele é bem extrovertido. No entanto, ele não gosta tanto de interação social como o sanguíneo. Porque o sanguíneo é o outro que também é extrovertido. Ele usa sua extroversão para conseguir alcançar seus objetivos. Então, às vezes ele está aqui conversando com as pessoas, mas ele já está com o objetivo final na sua mente. Concluir alguma tarefa que ele se predispôs a fazer. Ele não está ali pela interação social como é o sanguíneo. O sanguíneo, ele ama a interação, toque, abraço, gastar horas na mesa de bar conversando. O colérico não, ele está ali às vezes no bar, mas já está pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, eu estou aqui rapidinho, vou fazer isso, porque eu tenho isso aqui, enfim. Ele já está estabelecendo suas metas dentro da sua cabeça. Esse é o colérico. Eles são um pouco explosivos, eles têm às vezes a tendência a ser mandões, eles precisam sempre trabalhar muito o temperamento deles, porque eles são muito explosivos. Eles têm uma energia muito forte. Normalmente eles são pessoas às vezes controladoras, então tem que tomar muito cuidado com o colérico, porque se eles não forem tratados, eles são pessoas dificílimas de estar perto, porque eles vão tentar controlar as pessoas. Mas quando ele também for tratado, ele é um dos temperamentos que mais inspira os outros a mudarem de vida, melhorar, avançar, crescer. Então, lembra o que eu falei. Às vezes, quanto maior for a qualidade, também o mesmo tanto vai ser o defeito. E aí o colérico ele consegue ter energia para fazer coisas que os outros temperamentos não conseguem. Mas, por consequência, ele também, às vezes, pode ser muito controlador, ver as pessoas como um meio de conseguir o que ele quer, não somente a pessoa como pessoa, né? Às vezes ele passa por cima do sentimento, das emoções, até das outras pessoas para conseguir o seu objetivo. Em contrapartida, igual eu falei, ele pode ser aquela que mais inspira os outros a melhorarem de vida, a mudar, a sair de onde estão. Nós temos o temperamento melancólico, que eles falam, escrevem que ele possui a praga de ter a baixa autoestima, né? Eles são pessoas mais reservadas, mais introspectivas. O melancólico ele necessita ter um momento sozinho todos os dias para poder recuperar sua energia. Eles são aquelas pessoas que normalmente trabalham com TI, mais isolado, não gostam muito de interação social, eles são mais felizes quando os outros não convidam ele para se socializar. E isso é uma diferença do fleumático, né? Porque o fleumático ele tem um comportamento indireto. Ele expressa ser introvertido e gostar de estar isolado, mas ele não gosta. Quem está olhando para ele está pensando, não, esse é o melancólico, ele quer ficar no canto dele, mas não é. Ele está
ansiando para alguém convidar ele para fazer alguma coisa, alguma atividade. Então o fleumático tem que tomar cuidado com isso. Eu já peguei alguns fleumáticos que têm problema de convívio porque eles esperam que os outros leiam a mente dele. Já o melancólico não, ele gosta de ficar sozinho, ele é mais direto, e se você às vezes ficar muito em cima dele, ele se sente invadido, ele pode ser um pouco grosseiro, você precisa de dar o tempo dele, ele tem um pouco a baixa autoestima, às vezes ele fica depressivo rápido, mas ele também já recupera rápido. Ele não gosta muito de toque físico, isso é uma coisa interessante sobre o melancólico, é que o toque físico para um melancólico, onde o melancólico é acima de 60%, ele não faz sentido, a não ser que seja para preliminares que levem a sexo. Então, o melancólico não gosta muito de toque, tá? Se você conhece alguém melancólico, não toca muito, converse, seja mais objetivo, converse sobre coisas que são do interesse dele e nada de muito abraço, muito toque, viu? O próximo temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo ele é o mais extrovertido de todos eles, ele é o mais fácil de identificar, ele sempre é a alegria da festa, ele fala bastante, ele tem bastante energia também, ele traz energia para onde ele chega. Então você vai numa festa, normalmente é aquele que está falando, com as pessoas contando piada, fazendo graça, ele é altamente ativo, né? Ele precisa de muito amor e apreciação pelo que ele faz. Se ele não sentir que ele está sendo apreciado, ele pode ficar um pouco depressivo, para baixo, se sentir rejeitado. Eles toleram muita interferência quando eles têm que fazer alguma coisa. Eles não toleram nenhuma interferência quando eles vão fazer alguma coisa. E por último nós temos o supino. Os supinos são pessoas gentis, de alma gentis, que gostam de servir os outros. Lembra que o gentil foi o último temperamento a ser acrescentado, ele é o temperamento que a visão dele é de um supino, de a pessoa deitada na posição supino, que é deitada olhando para cima, procurando para uma direção. Então, normalmente eles querem que alguém direcione eles, que fale para eles o que fazer. Eles ficam um pouco perdidos se alguém não diz o que fazer. E eles são pessoas também que gostam que os outros leiam a mente deles. Eles às vezes aparentam ser introvertidos, mas na verdade eles são mais extrovertidos, mas eles querem que os outros leiam a mente dele e consigam identificar isso. Então, o supino é um tipo de pessoa que se sente desvalorizada, sente que os outros são superiores a ele, isso já é natural dele. Então, precisa sempre estar valorizando. A maneira como ele recupera energia é quando os outros são gratos pelas tarefas que eles fazem, então é reconhecimento. A palavra-chave do supino é reconhecimento. Se você quer ter um supino feliz perto de você, reconheça tudo que ele faz. Sempre valorize, sempre esteja elogiando. Quem já estudou as 5 linguagens de amor, né? A principal linguagem de amor do supino é palavras de encorajamento. Então, o supino ele é fácil de lidar. No entanto, ele, por ter essa necessidade das pessoas estarem sempre próximas dele, de direcionar eles, às vezes eles sugam um pouco a energia. Então, às vezes isso precisa ser trabalhado neles, essa necessidade das pessoas sempre estarem próximas e valorizando o que eles fazem. Eles precisam saber do valor próprio deles e parar de esperar dos outros. Para finalizar, gostaria de ler uma frase aqui que eu acho extremamente importante. Acreditamos que cada pessoa é criada como uma obra-prima. Isso mesmo, você é único e não há ninguém como você. A recompensa de ser uma obra-prima é que você traz algo único que aprimora cada relacionamento para se tornar seu potencial máximo. O custo de não saber que você é uma obra-prima única é a luta de seus relacionamentos pessoais e profissionais para atingir o seu potencial ideal. Eu gosto de sintetizar essa frase numa frase que um rabino fala, um rabino de Londres que eu gosto muito. Ele fala assim: todos nós somos únicos e por isso todos temos algo único a contribuir. Espero que eu tenha contribuído para a sua vida, para a sua melhora emocional. E não deixe de investir no seu emocional, principalmente agora que os tempos estão ficando mais difíceis, de isolamento, de pandemia, de uma mudança assim repentina. As crianças estão um pouco perdidas, então se os adultos não estiverem
cientes do que eles estão fazendo, do emocional, controlando. Às vezes os adultos ficam muito focados nas coisas deles, no trabalho que está indo ruim, esquecem que as crianças estão ali e elas estão absorvendo o ambiente. E elas não sabem lidar com isso tudo. Então vamos trabalhar o emocional para a gente conseguir criar uma geração mais saudável. Porque a nossa não está muito saudável. Ok? Espero que tenham gostado. Continue seguindo para a gente poder crescer juntos. Conte comigo.